Olá, esse é mais um episódio do Ethic Talks. O Ethic Talks é o podcast, videocast do Ethic, o Centro de Inovação em Transição Energética, uma parceria da COSAN, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e da Fundação Vanzolini. Nessa temporada, a gente está debatendo a COP30, que ocorre pela primeira vez no Brasil, na cidade de Belém do Pará. Nesse episódio, vai conversar sobre um programa especial, sobre um projeto chamado Energias da Floresta. Para entender um pouco sobre como ele vai transformar e como ele vai levar eletricidade, a gente ainda no Brasil que não tem, a gente vai conversar com a Camila Bonfim, da Coordenação de Transição Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica, e com o Vinícius Oliveira, que é líder de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Bem, obrigado a eles pela participação e a gente vai começar agora. Eu estou com o Vinícius Silva, que é do líder de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Eu estou também com a Camila Bonfim, que está na coordenação de transição energética da Agência Nacional de Energia Elétrica. Eles estão dentro desse projeto Energias da Floresta. Acho que primeiro a gente tem que entender qual que é o contexto que existe, porque a gente está aqui conversando por um aplicativo eletrônico, conversando virtualmente, mas essa não é a realidade de alguns brasileiros que moram em algumas comunidades mais isoladas. Elas vivem sem energia elétrica. Lembrando, sem energia elétrica você não tem acesso a um monte de coisas da vida moderna que nós aqui em São Paulo, ou em Brasília, ou no Rio de Janeiro, tem. Então, primeiro eu queria explicar como que é esse contexto aí que surge esse projeto. Tem gente aqui no Brasil e muita gente sem acesso à energia elétrica, é isso? É isso. É isso, Roberto. Assim, a gente, no setor elétrico, a gente tem muito orgulho, né, de dizer que o serviço de energia elétrica é o serviço público mais universalizado do Brasil. A gente tem uma cobertura, né, de atendimento da população brasileira maior que 99%, né, isso por dados do censo do IBGE. Mas a gente ainda tem um diagnóstico, né, de exclusão elétrica, muito importante, né, que atinge aí mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de brasileiros, muito concentrado na região da Amazônia Legal, né, que é a região que tem o maior desafio de atendimento por toda a questão de logística, mas não se restringe à região da Amazônia Legal, né. Então a gente ainda tem um desafio muito grande aí para levar energia elétrica acessível para essa camada da população. Né, Vinícius? Eu só queria comentar um outro ponto, não sei até sobre o Vinícius, porque o Vinícius tem estudado isso. Acessível. O que é acessível? Caber no bolso. Porque esse é um dos desafios que países emergentes ou de renda baixa, como o Brasil, tem. Não adianta apenas a energia estar disponível. É o que a Camila disse. A energia tem que ser acessível, tem que caber no bolso. É isso, Vinícius? Exatamente. Isso é um ponto fundamental, né? Não basta a gente levar o acesso à energia para essas famílias, né, que ainda vivem no escuro, estão fora do serviço público de energia elétrica. Porque muitas vezes essas famílias que estão fora do serviço público de energia elétrica, elas também geralmente são famílias de baixa renda e que ao acessarem ao serviço público, se elas não tiverem dentro de uma base, né, dentro de um cadastro único, tendo benefício ali do tarifa social de energia elétrica, hoje a Luz do Povo, fica realmente difícil para elas ter essa acessibilidade, né? Porque pagar uma tarifa de energia elétrica, a gente sabe que muitas vezes é muito pesado para a renda familiar, né? Principalmente das pessoas que vivem nos territórios e vivem de um ciclo de produção de agricultura familiar ou até do mesmo do extrativismo. Então, ali o recurso financeiro para essas famílias é baixo. Então, essa acessibilidade, essa energia acessível, ela é fundamental, que chegue a energia e chegue de forma acessível. A gente está falando o quê? Vocês têm dados sobre esse 1 milhão de pessoas aí sem acesso à energia elétrica? Qual que é a renda média? 70%, 80% está na Amazônia Legal? Aonde está outra comunidade maior que está com essa questão aí? Uma boa pergunta, né? A gente tem ali
os dados que ali aproximadamente 1 milhão de pessoas não têm acesso à energia elétrica na Amazônia. Geralmente, esse público que não tem acesso são pessoas quilombolas, são pessoas indígenas, são pessoas que vivem em unidades de conservação, são pessoas que vivem na floresta, né? Essas pessoas são de baixa renda, são famílias que vivem ali de uma agricultura familiar, são pessoas que vivem ali de uma pesca artesanal, que vivem ali do extrativismo vegetal, ou seja, elas vivem a partir dos recursos da floresta para sobreviver. Embora a gente tenha outra parcela da população, aí uma menor quantidade de pessoas, que ainda não é uma quantidade estimada, não tem um número certo de se dizer quantas pessoas ainda estão fora da Amazônia. Então, a gente, semana passada, por exemplo, estivemos numa RESEC, que era uma reserva extrativista no sul da Bahia. O estado da Bahia é dito um estado universalizado. O que quer dizer? Quer dizer que o serviço público ela chegou ali de uma forma universal, ali para todas as famílias. Mas a gente identificou que pessoas que vivem nessas reservas, longe dos centros urbanos, elas permanecem com acesso público à energia elétrica. Então, a gente ainda sabe que tem uma parcela da população que está aquém ali, está aquém da política pública, não sabe nem exatamente quem é ou quem não é essa pessoa que não tem acesso. Até porque no último censo de 22, que tirou a pergunta do censo se a família, se aquela residente tem ou não acesso à energia elétrica, né? Então, a gente perdeu uma grande ferramenta de política pública, que é os dados do censo populacional do país. Acho que deu para entender quem está ouvindo, quem está vendo, por que o projeto chama Energia das Florestas, porque, como o Vinícius estava explicando, as pessoas que estão ali, a maior parte delas vive, tira o seu sustento de atividades ligadas, ou seja, à floresta, ou à fauna, ou à flora, certo? Aí, o que é o sandbox, Camila? O Brasil tem certas dificuldades, a gente cria problemas, a gente está tentando modernizar a estrutura tarifária há anos. E o sandbox não é uma palavra nova no setor de energia elétrica. Se não me falha a memória, em 2017 e 2018, a Agência Nacional de Energia Elétrica fez uma chamada pública de modernização de tarifas. Acho que a EDP até capitaneou o projeto ali com os recursos da ANEEL para sandbox tarifário. Queria que você explicasse para quem está ouvindo, para quem visse, porque como a gente está tratando de sociedades marginalizadas, é importante também a gente trazer aqui uma legenda. O que é o sandbox? O que é o sandbox tarifário? Qual que é a importância dele para que caiba naquela palavra que você terminou a tua frase? Acessibilidade, ou seja, modalidades tarifárias flexíveis que possam se adaptar ao consumidor a que elas se referem. Perfeito. Muito bom a gente explicar o que seria um sandbox, né? O sandbox é um ambiente de experimentação regulatória, para a gente testar novas soluções, tá? Não se restringe à tarifa, tá? A gente tem vários projetos pilotos em andamento hoje num ambiente de sandbox tarifário, mas esse projeto vai além de tarifa, tá? Ele pode testar novas modalidades tarifárias para o atendimento dessas comunidades e nesse território, mas ela não se restringe à tarifa. Então, é um ambiente de testar soluções, né? Um ambiente controlado pelo regulador, tá? E seguro para quem está participando desses projetos pilotos. Então, são projetos pilotos que são autorizados pela agência para testar novas soluções de atendimento energético nessas regiões, e o objetivo é a gente acelerar o processo de inovação e de modernização no setor, né? A gente tentou fazer no âmbito do processo do ciclo regulatório normal, que prevê, né, uma análise de impacto regulatório, consulta pública, a gente tentou avançar com a modernização tarifária nesse ciclo mais regular e normal de alteração e aprimoramento dos nossos regulamentos, mas o assunto era tão complexo, né, envolvia tantos atores, que não foi possível avançar. E aí, por isso que a ANEEL escolheu criar um ambiente de experimentação regulatória que está previsto na Lei Complementar 182, que é o Marco Legal das Startups, no seu artigo 11.
Então, fizemos, né, no caso, para modernização de tarifa, e agora a gente está criando um novo ambiente de experimentação regulatória, como eu falei, para testar agora não só tarifas, mas diferentes formas de atender essas comunidades que estão em regiões remotas e isoladas da Amazônia Legal. Vamos lá, você me fala assim, pô, soluções para atender essas comunidades isoladas. A gente viu o périplo que foi fazer interligação entre Roraima ali, que demorou, o leilão foi licitado em 2011 e só foi energizado agora em setembro. O que se usava naquelas comunidades ali era o diesel. Então, atender comunidade, atendimento energético, vocês estão testando o que, por exemplo? Soluções sustentáveis também com essa energia da floresta, ou seja, vocês estão buscando inovações como storage, como armazenamento, como combinação de fontes solar com storage, como é esse atendimento? Quais soluções que vocês estão avaliando para atender essas comunidades? Então, pode envolver diversas soluções, mas sem dúvida são soluções sustentáveis, né? O foco do projeto também é a parte de descarbonização, né? Então, além desse diagnóstico de total exclusão elétrica, a gente também pode atender regiões isoladas que são hoje dependentes de combustíveis fósseis, por exemplo. Ou regiões que já foram atendidas, por exemplo, pelo Programa Luz para Todos, mas que não foi um atendimento suficiente para todas as necessidades energéticas daquela comunidade. Foi muito só para a questão de subsistência, um sistema solar fotovoltaico ali só para uma unidade familiar, então que atende no máximo a geladeira e algumas lâmpadas, né? Não atende, por exemplo, atividades produtivas que são desenvolvidas de forma sustentável ali naquela comunidade, como o processamento do açaí, da castanha, de óleos vegetais. Então, o que a gente viu? Que está demorando a chegar nessas regiões, até pelo desafio que envolve a região amazônica, toda a questão logística, impactos ambientais e sociais, mas também quando ela chega num nível que não é mais suficiente, porque tem uma demanda reprimida muito grande. Então, a gente quer testar soluções que deem mais autonomia também para as comunidades, para que elas não fiquem tão dependentes da prestação do serviço da concessionária de distribuição local, tá? Me E dá um exemplo, Camila, como que vocês estão buscando? Porque isso é importante, tem tudo a ver com essa estratégia de você fazer essas comunidades sendo autossustentáveis, até porque as concessionárias têm dificuldade para chegar ou para estender a sua rede de transmissão, para ter subestação. Economicamente, dependeria de um incentivo, talvez uma política pública, um subsídio. Então, vocês estão buscando uma outra inovação, fazer com que elas tenham autonomia. Como que é buscar essa autonomia? Tá, eu vou falar um pouquinho, eu vou pedir depois ajuda também para o Vinícius, porque a gente tem tido várias experiências, tá, na visita a essas comunidades, então a gente tem visto diversas questões que envolvem essa questão, o problema da acessibilidade da energia e como dar autonomia mesmo para essas comunidades. Porque qual é a grande inovação desse projeto? Porque assim, a gente sabe que já existem diversas políticas públicas que têm como objetivo levar energia elétrica renovável para essas regiões. O principal deles é o Programa Luz para Todos, sem dúvida, né? E a gente tem outros programas no setor, né, outras políticas e programas no setor voltados à eficiência energética, a soluções inovadoras, né, como os programas de eficiência energética, programas de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Mas o diferencial desse projeto é fazer com que as comunidades que são impactadas por essa falta de acessibilidade da energia elétrica, elas participem da solução do problema. Porque muitas vezes o que a gente tem visto nessas visitas em campo que a gente tem feito, em regiões que inclusive já foram atendidas pelo Programa Luz para Todos, é que a política chega já com aquele padrão, aquele pacote pronto, sem entender a dinâmica, como que aquela comunidade ela funciona, quais são as necessidades dela. A gente viu muito isso, por exemplo, numa visita que a gente fez na região do Xingu, em aldeias indígenas do Xingu.
Então, criou a forma como o programa chegou, atendeu ali a mais de 2.000 unidades familiares, né? Causou diversos impactos naquela comunidade, né? Só para você ter uma ideia, das 2.000 unidades que foram atendidas por sistemas individuais de geração solar fotovoltaica, 90% ficaram inadimplentes e foram incluídos no Serasa, porque eles não tiveram esse trabalho prévio, né, de comunicação, de como que funciona a política pública, de que você vai receber um painel, mas você também vai ter que pagar por aquele serviço, dependendo do tipo de consumidor que você é, porque você pode ser um consumidor que não está enquadrado na tarifa social de energia elétrica, que hoje dá isenção, né, até 80 kWh. Mas você pode ser um consumidor que não se enquadra nessa política, o seu consumo pode ser maior do que esse limite. Então, não houve esse trabalho prévio, né, de comunicação, de explicação de como funciona essa política pública, e acabou gerando esse problema enorme, né? Imagina, você chega com uma política pública e você coloca os indígenas no Serasa por causa da política pública. Então, esse projeto inova também nesse sentido, de fazer com que as comunidades impactadas participem e façam a cocriação dessas soluções, junto com as concessionárias locais e junto com outras organizações governamentais e não governamentais que atuam com a acessibilidade de energia elétrica e outras políticas públicas transversais. Vinícius, você quer complementar a Camila para você? Ela falou que você estava em contato, você viu esse lado aí para vocês complementarem essas políticas e fazer com que essas políticas públicas consigam cumprir o seu papel, que a universalização do acesso, se não me falha a memória, é uma medida anunciada pela então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, se não me lembro se foi 2003 ou 2004, mas foi logo no início do governo. Bem colocado, Roberto, e a Camila falou também muito bem. O Luz para Todos ele é de 2003, né? E a gente viu que ao longo dos anos, milhões de unidades consumidoras, dezenas de milhões de pessoas receberam esse acesso à energia, geralmente por extensão de rede. Chegou nessa última milha, que é chamada, né? Que ela é a última milha porque é isso, que é a mais difícil de se chegar, e é uma região ali que é quase 60% do território nacional, que está em região de floresta. O Luz para Todos a gente tem que dar todo o valor, porque ele teve um entendimento que, para se levar energia para essas comunidades que estão remotas da Amazônia e um território ali amazônico, distante, se levar a melhor forma de energia, se levar energia renovável, né? Não levar energia diesel, pequenos geradores diesel para essa comunidade, mas se levar fotovoltaico, levar bateria para armazenamento, ou seja, uma solução renovável, já até pensando nessa questão de renovabilidade, descarbonização do sistema. Porém, muitas vezes essa energia ela chega lá, ela dentro dos padrões de atendimento do programa, ela é um atendimento por disponibilidade. O que seria isso? Vai se colocar um sistema ali em que se garante um teto de energia por mês, um teto diário, que é a capacidade que aquele painel fotovoltaico e aquela bateria ela tem de fornecer diariamente para aquelas famílias. Ou seja, o serviço chega com limitação de energia, para algumas famílias é suficiente, mas para muitas famílias, né, que a gente está falando de uma unidade consumidora, é uma casa. Às vezes uma casa não é uma, duas pessoas, são algumas famílias vivendo naquela casa. Então aquela quantidade de energia ela é muito baixa. Então é preciso pensar essas soluções, qual que seria o melhor atendimento. Então o Sandbox ele também se propõe a isso, né? No sentido, se você vai chegar com um projeto pensado com a comunidade vai falar, ó, característica das minhas casas, das famílias que vivem aqui, são essas. A gente já tem um gerador comunitário a diesel que a gente usa por 3, 4 horas, a gente tem esses equipamentos. Os equipamentos das nossas casas são 220, então não vale a pena você chegar com um sistema e instalar 110, senão vai dar problema. São coisas que a gente identificou. Do Luz para Todos chegar, se instalarem sistemas nessas comunidades, que todas têm equipamentos 220, instalar sistemas 110, ou seja, os equipamentos não vão funcionar, e se for funcionar, tem que ter outras soluções que são ineficientes. Então, pensar essas soluções
de uma forma que atenda às demandas dessas famílias. Outra coisa que é importante que a Camila falou, qual que são as formas de faturamento, como que se paga essas contas? Vai chegar em comunidades que não têm acesso à energia, são distantes. Como que ela vai pagar essa fatura? Ela vai pagar por Pix? Ela vai ter uma agência bancária para pagar por isso? Ela tem acesso à internet? Ela vai precisar se deslocar até o município para pagar essa conta? Então, se pensar soluções até de pagamento, porque a gente sabe que nem todo mundo vai ter esse acesso a essa luz do povo. A gente sabe que também a luz do povo ela chega até um padrão ali de 80 kWh mês, a família não paga, mas dentro da tarifa tem ICMS continua sendo pago, tem a taxa de iluminação pública, que é a COSIP, que ela também continua sendo pago para ter isenção completa. Depende, então, ali de uma articulação de políticas públicas entre governo federal, governo estadual, dessa isenção de ICMS, as prefeituras isentarem essa tarifa de iluminação pública, para que realmente esse boleto final ali do consumidor até 80 kW seja realmente isento. Então, isso tudo depende de uma articulação de diversas instituições, entidades de Estado, de articulação de políticas públicas, esse acesso à energia naquela residência. Aquela família, aquele CPF cadastrado na conta de energia, ela também precisa estar no CAD único para poder receber a luz do povo. Então, a gente vê que tem que ter uma articulação de diversos atores para que a política pública ela chega numa geração que atenda às demandas reprimidas, as demandas futuras dessas famílias e garanta que as outras políticas públicas de isenção tarifária, por exemplo, também estejam atreladas a isso. Então, a gente vê que para se chegar nessas soluções é preciso ter um entendimento da comunidade, dos usos da comunidade, junto com todos os atores envolvidos, e não apenas do setor elétrico como um todo. Bem, pelo que eu entendo aqui, esse é um projeto transformador, porque quando essa energia chegar lá, ela vai transformar a vida de pessoas. Então, ele tem um impacto social muito grande, ele vai ser olhado por muitas concessionárias e por muitos entes públicos por conta dessa questão de solução de pagamento, vai ter agência ou não, porque muitas dessas empresas operam por exemplo, na região rural do Centro-Oeste, há desafios. Agora, em que estágio está esse projeto? E ele tem uma duração de quantos meses para vocês terem esses resultados e para vocês saberem aí, terem um diagnóstico preciso do que precisa avançar, do que deu certo e do que não deu certo? Eu posso começar falando aqui, o projeto, ele está numa fase inicial, tá? A gente está estruturando como vai funcionar a governança desse projeto, porque não é uma governança simples, como você falou, a gente vai envolver diversos atores, tá? Inclusive de fora do setor elétrico, né? Então, a estrutura de governança é bastante complexa, né? Sem dúvida, no final, a ANEEL vai ter que autorizar, né, a implementação desses projetos pilotos, mas antes, até chegar essas propostas de projeto piloto, a gente tem um trabalho muito grande a fazer. Então, a gente tem que publicar uma resolução normativa, que a gente deve abrir uma consulta pública ainda este ano, com as diretrizes desses projetos, né? Que tipo de projetos a gente espera receber nesse ambiente de sandbox. Então, isso tudo vai passar por uma consulta pública. Depois, uma vez aprovada essa resolução normativa, que as empresas vão co-criar projetos juntos com as comunidades e com outras organizações e submeter à autorização da ANEEL. Uma vez a ANEEL autorizando a implementação desses projetos, e aí vai depender muito de que tipo de projeto a gente vai autorizar, aí geralmente tem uma duração de 2 a 3 anos, tá? Nesse período, a ANEEL vai fazer todo o monitoramento dos resultados desses projetos, a partir de indicadores técnicos, indicadores sociais e econômicos, e depois, uma vez concluído o projeto, ele vai subsidiar a ANEEL e subsidiar os formuladores de política pública a aprimorarem essas políticas e esses regulamentos que têm como foco a acessibilidade da energia elétrica. Então, o projeto está sendo desenhado para um período de 5 anos. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa questão, Vinícius, do período, de como que vocês estão ajudando, apoiando? Vocês já fizeram um levantamento prévio de informações? Vocês vão fazer isso? A Camila está falando há 5 anos, vocês vão fazer isso? Como que vocês vão trabalhar nesses 5 anos?
Bom, Roberto, como a Camila comentou, né? A gente tem essa construção da governança. Eu acho que também é importante colocar que tem também uma construção de um hub, né? Um hub que, no fundo, é uma construção de quem que são os atores, né? Quem que são os atores setoriais, quem que são os atores que atuam no território, quem que são as organizações da sociedade civil, de movimentos, de associações locais, né? Então, a ideia é ter uma construção de um hub para conectar todos os atores, os interessados, envolvidos, os stakeholders, de uma forma geral, para se comunicar e entender quais são as demandas. A ideia também é se entender, fazer essa buscativa por quais são as demandas, os problemas de atendimento que tem para se chegar no território, e a partir disso ter essa construção de projeto. Como a Camila colocou, a gente vai ter diversos indicadores que vão ser criados para fazer o monitoramento, para fazer todo o acompanhamento desses projetos ao longo do tempo, né? Sabendo que esses projetos são pensados e co-criados com as comunidades, então tem toda uma questão que eu acho que ela é muito fundamental, né? A gente vê ali que muitas das construções de políticas públicas, elas precisam ter aquelas consultas livre, prévia, informada nos territórios. Mas a gente sabe que diversas vezes as políticas públicas, os projetos de infraestrutura, eles chegam nos territórios e eles não respeitam esse processo, né? Então a ideia é que todo projeto ele tenha essa componente e ela sirva até como forma de subsidiar outras políticas públicas, outros instrumentos, outros projetos de infraestrutura, de como realmente se chegar e ter essa participação, esse entendimento, essa conversa com as pessoas do território. Então, os projetos, como a Camila colocou, tudo vai passar por consulta pública, por aprovações da ANEEL, mas os projetos rodando, eles vão ter períodos ali de reportes, de como está sendo desenvolvido, como os indicadores estão sendo acompanhados, tem todo o retorno ali para a ANEEL, da estrutura de governança para fazer esse acompanhamento, e ao longo do tempo a gente poder subsidiar, né, fazer essas recomendações dessas políticas públicas, desses projetos para fomentar as políticas públicas. Eu acho que, de forma geral, é isso que esse projeto inova, né? Trabalhar com a ponta e com os tomadores de decisão dentro e com os executores dentro do mesmo espaço, né? E não só executores, agentes setoriais de cima para baixo, mas sim uma construção de baixo para cima também. Ou seja, ele busca uma transformação da sociedade, porque ele vai buscar trazer energia acessível para quem não tem, e de outra forma, buscar um novo olhar sobre a política pública, a construção, a formulação e a conclusão da política pública, é isso? Só um comentário. A gente é muito na moda, né? Transição energética, o que é transição justa, né? Mas muitas vezes, quando se fala de transição energética, as pessoas esquecem muito de um componente fundamental da transição energética, que é a questão sociotécnica. A questão sociotécnica é como que tem a transformação social e econômica a partir do primeiro acesso, a partir da mudança dos padrões de uso, porque isso envolve toda uma transformação cultural, assimilação, formação de trabalho, destruição de trabalho. E então a gente está nesse projeto, a gente tem desse envolvimento, a gente está realmente pensando numa transição energética realmente real, com esse padrão sociotécnico por baixo ali, fazendo toda essa construção dos projetos. Então a gente vai ter ali um projeto de experimentação, né, o sandbox de experimentação, com toda essa vertente aí sociotécnica por trás dela. Então, acho que isso vai Última ser pergunta: importante. vocês fizeram a apresentação desse projeto na COP30 ou ainda farão, porque a COP ainda tem alguns momentos ainda finais? Vocês vão fazer, já fizeram? A ANEEL participou de vários painéis e teve a oportunidade de apresentar o projeto em algum desses painéis, sim. Bem legal. Depois eu quero saber se eu vou poder visitar em loco essa transformação, porque isso eu acho bem interessante de fazer esse acompanhamento e de colocar como é que isso está transformando essas comunidades, esses desafios de colocar energia elétrica em pleno século XXI, enquanto o Brasil discute data center, você tem 1 milhão de pessoas que vivem numa outra realidade, como essa realidade tem que ser percebida por quem está em Brasília, na Faria Lima ou no Leblon. Não só está convidadíssimo, a gente vai ter um cronograma de visitas, né, para o ano que vem, algumas comunidades com problemas de acesso, mas também já convido a participar de uma oficina que a gente vai realizar no primeiro trimestre do ano de 2026,
para nos ajudar a construir essa governança. A gente vai fazer uma espécie de simulação de como vai funcionar o sandbox. Então, vai ser um seminário, uma oficina multidisciplinar, então, gostaria muito de contar com a sua participação. Perfeito. Quem acompanha o Ethic Talks ou as redes sociais do Ethic pode ficar de olho que a gente vai colocar lembretes sobre essa oficina que vai ser realizada no primeiro trimestre de 2026 sobre essa questão da governança, porque esse é um projeto que a gente vai ficar de olho. Transição energética tem que rimar com acessibilidade. Aqui no Brasil a gente não tem rimado. Os grupos de interesse, um setor que me fascina, eles têm buscado fazer esse bolso ficar cada vez mais pesado de um lado e menos pesado do outro, tá? Vocês querem acrescentar mais algum detalhe? Só em números de exclusão, a gente fala de 1 milhão de pessoas sem acesso, mas a gente está falando de quase 4 mil escolas sem acesso à energia. Isso impacta, não pode ter aulas noturnas, não tem conservação de alimentos para merenda. A gente está falando de quase 1.000 unidades básicas de saúde também sem acesso à energia. E imagine uma unidade de saúde sem acesso à energia. A gente está falando de 84 mil unidades produtivas, de extrativismo, de pessoas que trabalham com a sociobio sem energia. Então, a gente está falando de pessoas que deixam de agregar valor nessa produção, que vivem na floresta, produzem, mas não conseguem agregar valor. E isso tem toda uma dinâmica aí de baixo desenvolvimento que poderia ser potencializado. Então, a energia, ela é um meio de ter um desenvolvimento, de ter um bem-estar, e ter saúde, ter educação e garantia da cidadania como um todo. Aliás, é até interessante ver essa transformação na escola, né? Como é que você coloca essas crianças quando ela tem outra realidade, até trazer empresas que possam fazer doação, por exemplo, de computadores, né? Porque isso é um negócio que pode dar um baita de uma mudança para pessoas que são marginalizadas. Bem, eu queria agradecer a presença da Camila Bonfim e do Vinícius Silva. Acompanhe as redes sociais do Ian e a gente continua com essa temporada do Ethic Talks. A gente ainda tem 3 entrevistas para serem transmitidas nas próximas semanas. Até mais, obrigado.